Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa videoaula de encerramento. O objetivo dessa videoaula é a gente fazer uma breve recapitulação de tudo que vocês estudaram ao longo dessa disciplina. Então, vamos iniciar a nossa revisão com os conteúdos da unidade 1. Na unidade 1, vocês aprenderam que a psicologia, como conhecimento sistematizado, objetivo e fruto de pesquisa, é um fenômeno da modernidade. Quando a gente fala de modernidade, vocês também já sabem que nos referimos à Idade Moderna, o período que historicamente é o período que se seguiu à Idade Média. Então, o surgimento da ciência psicológica está diretamente relacionado com as mudanças que aconteceram na sociedade europeia com o fim da Idade Média. O positivismo e o idealismo são a base das teorias psicológicas que nós estudamos. E a subjetividade é o objeto de estudo da psicologia. O estudo da psicologia pelo professor é importante, pois o auxilia na compreensão de como e por que o indivíduo se comporta de determinada forma em uma determinada situação, em um determinado momento da sua vida. E isso, obviamente, faz com que fique muito mais fácil para o professor, se ele sabe para quem ele irá dar aula, isso facilita o seu planejamento, a sua metodologia de ensino, a seleção dos materiais que ele vai usar. A psicologia da educação é o ramo da psicologia que se propõe a estudar o processo de ensino e de aprendizagem, buscando compreender e explicar os fenômenos de ordem psicológica que ocorrem nos contextos de educação formal e também de educação não formal. Então, na nossa perspectiva, a psicologia ela está aqui para nos ajudar a estudar tanto o ensino quanto a aprendizagem, a entender como que esses processos acontecem, para, obviamente, enquanto professores, buscarmos sempre melhorá-los. Melhorar o nosso ensino, que quero dizer. A psicologia da educação tem como objeto de estudo os mecanismos de aprendizagem, a eficiência e eficácia das estratégias educacionais e também o estudo e funcionamento da instituição educacional. E por instituição educacional, podemos pensar tanto uma escola específica quanto um grupo de escolas, por exemplo, as escolas do sistema municipal da cidade de Timon, ou até outras instituições, como os institutos federais, as universidades, uma escola particular específica, um grupo de escolas particulares. Todas essas instituições podem ser ajudadas pela psicologia da educação. Na unidade 2, estudamos desenvolvimento humano e aprendizagem. E aprendemos que o estudo do desenvolvimento humano é importante para o professor, pois a sua compreensão possibilita que seja capaz de entender melhor quem é o seu aluno e, desta forma, ser capaz de planejar mais adequadamente o ensino, que foi o que eu já tinha falado anteriormente. Na unidade 2, também vimos que existem diferentes concepções de desenvolvimento e aprendizagem. Aprendemos a diferenciar as concepções inatistas, ambientalista e interacionista. A concepção inatista acredita que o ser humano já nasce pronto. Ela trabalha a partir de um determinismo genético hereditário. Já a ambientalista atribui exclusivamente ao ambiente a constituição das características humanas. Já a concepção interacionista, que é a concepção com a qual nós trabalhamos na atualidade, diz que fatores biológicos e ambientais são fundamentais no desenvolvimento e que eles não podem ser dissociados. Também acredita que o desenvolvimento acontece a partir da interação entre os indivíduos e os aspectos do meio. Então, aqui nessa perspectiva, o indivíduo ele não é um sujeito passivo, ok? Ele está constantemente interagindo com o ambiente, com as outras pessoas. Já na unidade 3,
nós começamos a estudar as teorias psicológicas da aprendizagem de forma mais específica. A primeira que estudamos foi a epistemologia genética, que foi desenvolvida por Jean Piaget. É uma teoria que é de grande valia para o professor. Para Piaget, o conhecimento é fruto das nossas interações com outras pessoas e isto acontece a partir de constantes desequilibrações e equilibrações. Uma desequilibração aconteceria quando entramos em contato com uma nova informação, com um novo conceito, com um novo conteúdo. Diante dessa desequilibração, é o nosso objetivo chegarmos à equilibração. Como que esse processo acontece? Aqui nessa figura que vocês estão vendo nesse slide, a gente está vendo como que essas diferentes instâncias representadas, né, por esses círculos, esses 3 círculos, como que elas estão se interrelacionando. Então, a assimilação diz respeito aos novos conhecimentos, às novas informações que chegam às nossas estruturas cognitivas. Por ser novo, causa uma desequilibração. Só que quando nós conseguimos relacionar essa nova informação, esse novo conhecimento, com os conhecimentos e informações que já estão na nossa estrutura cognitiva, isso gera uma compreensão da nossa parte. Essa compreensão proporciona que aconteça a acomodação dessas novas informações na nossa estrutura cognitiva. E essa acomodação gera a equilibração. Então, se inicialmente começamos desequilibrados, quando a assimilação gera acomodação, voltamos ao estado de equilibração. Outra importante contribuição de Jean Piaget foram as fases do desenvolvimento cognitivo. Ele nos disse que o desenvolvimento cognitivo acontecia em 4 etapas. A primeira, ele denominou sensório-motora, que se iniciaria quando a criança nasce, né, ou quando ela é bebê, e vai até mais ou menos os 2 anos de idade. Nesse período, o conhecimento acontece a partir dos órgãos do sentido. Em seguida, temos a etapa pré-operatória, que vai dos 2 aos 7 anos. Nesta etapa, os esquemas representativos são simbólicos. E vemos também a presença do egocentrismo, do animismo e do antropomorfismo. Na etapa seguinte, denominada operatória concreta, o pensamento é lógico, objetivo e irreversível. Existe ainda a necessidade de exemplos materiais para apoiar o pensamento. Essa etapa se inicia aos 7 anos de idade e vai até mais ou menos 11, 12 anos. E a última etapa seria a etapa das operações formais, onde há o surgimento do pensamento hipotético dedutivo, pensamento lógico, mesmo que o que se pensa não esteja compatível com o mundo real. Essa última etapa se iniciaria mais ou menos aos 12 anos de idade e se estenderia até a vida adulta. Na unidade 3, também estudamos sobre o behaviorismo, mais especificamente o behaviorismo skinneriano, que foi desenvolvido por Skinner. Nesse behaviorismo, o objeto de estudo é o comportamento. E o comportamento é entendido pelos behavioristas como sendo o conjunto de respostas que um organismo emite a partir de estímulos ambientais. Para os behavioristas, a aprendizagem é uma mudança comportamental relativamente estável, decorrente de experiências anteriores de esquemas de reforço. A educação, segundo os behavioristas, deve se preocupar com a organização das variáveis ambientais de modo a aumentar a probabilidade dos alunos emitirem os comportamentos desejados. Na unidade 4, iniciamos com o estudo de Vygotsky. Para Vygotsky, o pensamento é construído em um ambiente que é histórico e social. Para ele, a palavra é o que dá forma ao pensamento, criando novas modalidades de atenção, memória e imaginação.
Vygotsky acreditava que a inteligência é a habilidade para aprender e o seu desenvolvimento depende da zona de desenvolvimento proximal. E o que é a zona de desenvolvimento proximal? Ela é a distância entre o que se consegue fazer sozinho e o que se consegue fazer com a ajuda, com a mediação de outras pessoas. Esse conceito de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, é muito importante para nós, professores. Ele nos auxilia muito no planejamento das nossas aulas. E por último, mas não menos importante, estudamos também sobre a psicanálise, que foi uma teoria criada por Sigmund Freud. Aqui nesse slide, vocês podem perceber uma figura de um iceberg. Um iceberg é uma montanha de gelo. Eles existem normalmente no Polo Norte. E essa montanha de gelo é uma montanha de gelo que a maior parte dela está submersa, está embaixo d'água. E essa figura do iceberg é muito usada para exemplificar a psicanálise, esses conceitos que foram desenvolvidos por Freud. Inicialmente, ele desenvolveu os conceitos de consciente, pré-consciente, inconsciente, e depois chegou ao id, ego e superego. É muito importante para o professor a compreensão das fases do desenvolvimento psicossexual que foi postulada por Freud. A fase oral, que é a fase que acontece ali quando a criança tem mais ou menos 1 ano de idade, é a fase onde o prazer deriva do morder, do sugar. Por isso que é denominada de fase oral, porque é na região da boca que a criança sente o prazer. A fase anal é a fase seguinte, na qual o prazer deriva da retenção e da expulsão das fezes. É o período da vida no qual a criança começa a ter controle sobre os seus esfíncteres. A fase fálica, que vai dos 3 aos 5 anos, é a fase na qual o prazer já deriva dos órgãos genitais. Mas é muito importante que vocês saibam que esse prazer dos órgãos genitais, ele é autoerótico. Ele ainda não está direcionado a uma outra pessoa. Quando a criança é pequena, essas fases, essas zonas erógenas, né, elas estão relacionadas à descoberta que a criança vai gradativamente fazendo do seu próprio corpo e do domínio que ela vai passando a ter do seu próprio corpo. A fase de latência, que é a fase que vai dos 6 aos 12 anos, é a fase na qual esse prazer deriva de objetos externos, né? Então, é aquela fase que a criança já está mais escolarizada, já está convivendo mais com outras crianças, com outras pessoas. Então, ela passa a ter muita curiosidade sobre objetos, sobre as outras pessoas e sobre um conhecimento de modo geral. E a última fase, a fase genital, que é a fase que se inicia ali mais ou menos aos 12 anos de idade, seria a fase final do desenvolvimento psicossexual. Nessa fase, o prazer já deriva do envolvimento com parceiros, ok? Mas assim, a fase ela se inicia aos 12 anos. Isso não significa, né, que a fase genital, as práticas do sexo genital já devem se iniciar nessa idade. Na verdade, nessa idade, o que acontece é a puberdade, que a gente já falou sobre ela lá na unidade 2, na parte de desenvolvimento, e essa puberdade faz com que os corpos dessas, então, crianças que já estão se tornando adolescentes comecem a ficar mais maduros para que, posteriormente, eles possam ser capazes, inclusive, de se reproduzirem. E aí há todo um direcionamento também, né, da busca desse prazer direcionado a outras pessoas, que serão, na fase adulta, né, os seus parceiros sexuais. Bom, e o que a gente pode entender enquanto contribuição da psicanálise para a educação? A gente pode tentar entender isso com essas 3 perguntas que estão nesse slide, né? A primeira pergunta é: se a psicanálise está direcionada aos desejos, à busca desse prazer, por que nós desejaríamos aprender?
E a psicanálise responde a essa pergunta através do conceito de sublimação. Sublimação seria um dos mecanismos de defesa da psicanálise, né? Porque existem vários, mas a sublimação estaria diretamente relacionada com a educação. Porque é um mecanismo de defesa no qual, né, os impulsos e as idealizações que não são aceitáveis socialmente, que muitas vezes podem ser até censuradas pelo superego, são transformadas em comportamentos e em ações socialmente aceitáveis. E a educação entra, né, dentro dessa perspectiva, no sentido de que, através dos nossos estudos, através dos nossos aprendizados, nós podemos direcionar uma parte dessa nossa energia, né, dessa nossa energia sexual. E lembrem-se que energia sexual para Freud está direcionada à busca de um prazer, né, não somente ao prazer do sexo genital. Então seria a sublimação, né? Nós queremos aprender porque nós queremos ter prazer através do nosso desenvolvimento, através dos nossos diplomas, através do reconhecimento das outras pessoas, ok? E por que que aprendemos com algumas pessoas e com outras não? Por que será que nosso processo de escolarização sempre tiveram aquelas disciplinas, aqueles professores que a gente tinha prazer em assistir às aulas, que a gente tinha prazer em estudar, mesmo que fosse difícil, e tinham outros professores e outras disciplinas que, por mais fáceis que fossem, mas assim, nós não nos sentíamos motivados para estudar, para ler os textos e etc. E a psicanálise diz pra gente que isso acontece por conta de um fenômeno chamado transferência. A transferência é quando nós reconhecemos em outras pessoas um saber. É como, por exemplo, aquele professor que a gente gosta muito da aula dele e que a gente acha que ele é um excelente professor. E a gente não consegue explicar o porquê que a gente acha isso. Então, Freud acreditava que isso acontece porque com algumas pessoas a gente conseguiria fazer essa transferência e com outras não. E que o que faz com que a gente consiga ter transferência com umas pessoas e com outras não, muitas vezes são fatores inconscientes. Na verdade, ele acreditava que eram fatores inconscientes, que eram coisas que muitas vezes a gente não consegue nem explicar. E em que consiste ocupar a posição de professor? E aí a resposta, segundo a psicanálise, seria a transmissão. A transmissão de saberes, a transmissão de conteúdos que foram produzidos por outras gerações, né? Conhecimentos que passaram aí de geração em geração, que contribuíram para a construção de um saber, né? Um saber humano. Isso se caracterizaria nessa transmissão, que é muito mais do que a mera transmissão de um conteúdo específico, mas é a transmissão do conhecimento. E, por último, eu trago para vocês uma citação de Albert Einstein, que disse que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E eu espero, sinceramente, que essa disciplina tenha contribuído para o desenvolvimento de vocês, que tenha contribuído para que vocês possam abrir a mente de vocês enquanto pessoas e enquanto professores. Eu agradeço a atenção que vocês deram, né, até aqui, até esse momento, e desejo reencontrá-los em outras ocasiões, em outras disciplinas.